a gravar, né? Tá colocando para gravar, então vamos, né, iniciar. Na verdade, nosso último encontro, né? Tá acabando já. Então, hoje vai ser a última vez que vamos nos ver assim, né? Não ao vivo, mas pelo menos online. Então, eu quero primeiro agradecer a vocês por terem participado do módulo, né? Agradecer pela feedback que vocês deram, né, das atividades. Foi muito bom, né, poder ver que vocês participaram bem das quatro, né, atividades que eu propus. E também dar um fechamento, né, na nossa disciplina, lembrando, né, que nós começamos falando um pouquinho sobre os mitos, né, acerca da surdez e do sujeito surdo. E nesse conteúdo, a gente trabalhou um pouco sobre algumas nomenclaturas, né? Ou seja, como eu devo me referir a esse sujeito? Eu posso chamá-lo de surdo, eu devo chamá-lo de surdo-mudo, eu devo me referir a ele como deficiente auditivo. Então, no nosso primeiro conteúdo abordado, a gente falou sobre essas questões, né? E alguns mitos que às vezes a gente tem em nossa mente acerca do sujeito surdo por falta de conhecimento, né? Literalmente. Então, nessa área, a gente percebeu que nós podemos usar duas nomenclaturas, que pode ser tanto deficiente auditivo, a partir do grau de perda desse sujeito, certo? Ou, se ele tiver uma perda severa, profunda, a gente pode nos referir a ele como sujeitos surdos, né? Porque os surdos eles têm uma perda acima de 90 decibéis. Então, nesse primeiro conteúdo, a gente trabalhou isso, a gente vai dar uma revisada rápida, né, do que a gente viu, para relembrar, para dar o fechamento, então, do nosso módulo, né, do módulo de Libras. Alguém falou alguma coisa ou é o microfone aberto? Não, né? Então, vamos prosseguir. Depois, segundo o conteúdo, a gente trabalhou sobre o histórico desse sujeito surdo, vendo o que dentro desse histórico? Como ele foi visto socialmente, então foi um sujeito extremamente discriminado desde a antiguidade, né? Algumas sociedades praticavam a eugenia, ou seja, matavam, né, os sujeitos quando eles nasciam surdos, por medo de que aquilo se propagasse, eles não tinham conhecimento nenhum acerca da surdez em termos de medicina, né? E por isso eles eram extremamente discriminados, eles não podiam se casar, né? Legalmente falando, não podiam herdar heranças. Então, até as leis, né, da época, até a Idade Média ali, a gente viu que eram extremamente discriminatórias, falando de deficiência de uma forma geral, mas aqui especificamente a respeito dos surdos. E dentro desse histórico, a gente também deu uma olhada nas questões relacionadas à educação propriamente dita. Então, a gente viu que, né, a educação do sujeito surdo passou por três fases distintas. Primeiro, o oralismo, que tinha uma proposta de que esse sujeito viesse realmente a falar, né, ou seja, a oralizar. O oralismo ele durou durante muitos anos, né, dentro da história. Depois veio, na década de 70, a comunicação total. A comunicação total foi um método bem interessante, mas teve uma grande falha, que foi a questão de o status linguístico do sujeito surdo ser desconsiderado, ou seja, eu vou tentar falar com esse sujeito de qualquer forma, né? Ou de várias formas. Então, eu vou tentar a datilologia, eu vou tentar a mímica, eu vou tentar a oralização, a leitura labial, vou também utilizar os sinais. Enfim, esse método, a comunicação total, era uma mistureba, digamos assim, de várias metodologias, e por isso, né, pelo fato de que ela não considerava o status linguístico do sujeito surdo, foi uma filosofia que não durou muito.
Então, na década de 1980, surgiu o bilinguismo, que é a proposta que nós temos até a nossa atualidade. E que bilinguismo é esse? Então, o bilinguismo proposto é no sentido de que esse sujeito tenha toda a informação passada em sala de aula através da sua própria língua, ou seja, da língua brasileira de sinais, seja através de um professor bilíngue, né, ou através, né, da utilização de intérpretes em sala de aula. Então, todo o acesso ao conteúdo escolar deve ser na língua materna desse sujeito. No caso do surdo brasileiro, a Libras. E o português, ele vai aprender só na modalidade escrita. Então, é essa a proposta bilíngue, tá? Não é que ele venha oralizar, não, ou seja, que ele fale em português e que ele se comunique em Libras. Não é essa a proposta. É que ele aprenda o português apenas na modalidade escrita, porque ele vai necessitar, com certeza, né? Porque ele mora em um país onde essa língua é a língua do seu país, ele precisa conhecer, porque os livros, né, toda a literatura está em português, então ele precisa dominar também essa língua, mas só na modalidade escrita, certo? Então, depois disso, a gente viu um pouquinho sobre as causas, né, e os graus de surdez. Então, nós temos diversas, inúmeras, na verdade, causas, né, principalmente quando a gente pensa aí em algumas doenças, como rubéola. Rubéola, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa com 100 surdos aqui em Aracaju. Desses 100 surdos, 98 é, adquiriram a surdez através da rubéola, ou seja, até os 3 meses, né, de vida no útero materno, a mãe teve rubéola, e aí, geralmente, essas crianças, elas já nascem surdas, e geralmente com a surdez extremamente grave, né? Então, a rubéola, que é uma virose, é uma das grandes causadoras da surdez, dentre outras e outras, né, causas. Vimos também que a surdez, ela é separada por níveis. Então, tem alguém aí com som? Obrigada. Então, a surdez também ela é dividida por níveis, certo? Então, a gente tem o nível leve. Às vezes, o sujeito ouve bem de um ouvido e só metade do outro, né? Ou também, às vezes, ele vai ter uma surdez chamada de moderada. Então, tem uma perda mais acentuada. Ou ele vai ter uma perda profunda severa, que aí, no caso, é acima de 90 decibéis. Então, a partir do nível de perda desse sujeito, é que a gente vai poder identificar se ele é um sujeito surdo, entenderam? Ou se ele pode ser considerado como um deficiente auditivo. Por quê, professor? Porque o deficiente auditivo, ele pode utilizar uma prótese auditiva e isso estimular a audição e ele ter aí um restício auditivo, né? Então, não ouve tão bem, mas ouve um pouco, ok? Então, nós falamos sobre isso, sobre os níveis, os graus e as perdas, e, por fim, na quarta semana, a gente adentrou mesmo na questão da língua propriamente dita, certo? Então, a gente trabalhou aí os parâmetros da língua de sinais. Então, são 5 parâmetros: a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e direcionalidade. E, por fim, nós falamos sobre a expressão facial e corporal. Então, são 5 parâmetros, eles são fundamentais. Nós fizemos uma atividade sobre isso, porque se a gente erra um desses parâmetros, a gente pode estar pensando em falar uma palavra e falando uma palavra totalmente diferente, certo? Então, eles são importantíssimos para a gente entender a língua de sinais. Depois, nós falamos sobre a transcrição, que foi nossa última atividade. Então, os linguistas, né, brasileiros, eles desenvolveram uma forma de colocar a transcrição mesmo, pega Libras e transcreve para o português,
para que a gente possa entender um pouquinho sobre algumas regras gramaticais nessa língua. E aí nós observamos que, né, dentro dessas regras, a gente viu que não há flexão verbal, então, presente, passado e futuro, né? Não existe. Então, o verbo ele vai ficar sempre no infinitivo na língua brasileira de sinais, mas eles vão usar de alguns artifícios quando eles querem contar, por exemplo, se foi ontem, se foi, né, semana passada. Então, eles vão usar algumas pontuações dessa frase que vai nos garantir o tempo, né, em que ocorreu aquele determinado fato. Mas o verbo em si, ele não flexiona, né? Vimos também dentro dessa transcrição que na língua de sinais não há a questão do gênero, né? Então, quando a palavra ela solicita um gênero, como por exemplo, esposo, esposa, ele, ela, então dentro da transcrição vem uma arrobinha aí lembrando a nós que não há a desinência de gênero nessa língua. Como também não há a desinência de número, ou seja, singular e plural. Então, quando eles querem definir algo como mais que um, né, que seria o plural, eles geralmente estendem o sinal. Por exemplo, casa é feito com a mão nessa configuração, e quando eles estendem aqui o sinal, então casa, certo? Então, mas não há na língua a desinência de número, ok? E aí vimos algumas regras também relacionadas a alguns tipos de verbos, como o verbo direcional, o verbo de concordância, de gênero, né? Enfim, né? Foi a nossa aula presencial lá na UFES, que uma boa parte de vocês puderam assistir, foi muito bom a gente dialogar e aprender um pouquinho sobre a transcrição, ok? Depois disso, nós tivemos a nossa última semana, que finda agora, onde nós vimos o Sayurite, não sei se vocês entenderam bem o que significa isso, mas o Sayurite é a escrita dos sinais, ela é uma escrita usada mundialmente, assim como o nosso alfabeto, tá? O Sayurite também é utilizado mundialmente. E aqui no Brasil, a difusão maior do Sayurite está na região sul, né, do nosso país. Tem sido pouco difundido ainda, principalmente aqui no Nordeste, mas alguns professores já estão aí navegando nessa área, porque o interessante seria que a criança surda ela tivesse uma alfabetização em que, né, todo o conteúdo fosse passado na língua dela e que ela também fosse alfabetizada na escrita através do Sayurite, porque é uma escrita que é compatível com a forma da língua brasileira de sinais, certo? E não como o português, que tem como modalidade a fonética, que, né, para o sujeito surdo não vai ter significado nenhum, porque a nossa base é letra-som, né? Através da fonética. Então, para eles não há significado algum. Então, o interessante é que, pelo menos na educação infantil, né? E ali no ensino fundamental 1, primeiro e segundo ano, essa criança tivesse esse acesso ao Sayurite e aprendesse a escrever na língua de sinais, né? Que seria muito mais compatível para elas. E depois, posteriormente, ela aprendesse o português. Seria muito mais fácil, mas infelizmente isso é um sonho, né? Digamos assim, entre aspas, uma utopia daqueles que trabalham na área, porque está longe da gente chegar a isso aí. Bom, a Maria José disse que não está me ouvindo. É só a Maria José ou todos? O restante estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Para mim Estou tá ouvindo ótimo. normal também. Pronto, então tranquilo. Então, provavelmente, Maria deve estar com algum problema na internet, né? Então, deve ter algum problema nesse sentido. E, por fim, né, nós falamos sobre os fundamentos gramaticais da Libras. Eu espero que vocês tenham acessado aquele livro que eu disponibilizei, muito bom, né? A gramática da língua de sinais. E, assim, nos auxilia muito. Vocês que vão estar trabalhando nessa área, né? Utilizando essa voz aí, na sua vivência,
que todo esse material que foi disponibilizado seja um material útil, né, para o seu dia a dia. E hoje, gente, então, eu queria fechar essa disciplina contando uma história, né? Contando uma história para vocês, uma história verídica, né? Não é uma história da Carochinha. Mas veja, tem um livro muito interessante que conta a vida de uma criança surda chamada, um americano chamado Sansu Pala, tá? Então, essa criança, ela nasceu surda já, tá? Ela não adquiriu a surdez depois. Ela já nasceu com surdez. E ela, sim, nasceu dentro de uma família em que todos eram surdos, que é algo muito difícil de acontecer, certo? Então, a maioria dos surdos que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, são pessoas surdas que nasceram em família de pessoas ouvintes, né? Pessoas que falam, né? Que oralizam. Então, é raro o sujeito surdo que tem os pais surdos também. Então, o que que aconteceu com ele? Ele narrou a história de vida dele e mostra para a gente uma realidade bem diferente do que a gente pensa a respeito do sujeito surdo. Então, digamos que a gente vai dizer que, né, nessa última aula, a gente vai estar pensando sobre a seguinte frase, tá? Boa tarde. Somos diferentes, porém iguais, tá? Vamos pensar um pouquinho, refletir apenas sobre essa frase aí, né? Somos diferentes, porém iguais. Por que isso, professor? Nós somos diferentes, porém iguais. E a gente vai começar, então, narrando a história do sujeito chamado Sansupala. Então, como eu disse a vocês, ele nasceu numa família de pais surdos e que também tinham os irmãos dele, dois irmãos surdos também. Então, ele nasceu naturalmente se comunicando na língua de sinais americana e não tendo dificuldade nenhuma no seio familiar, certo? Para a comunicação, o que é diferente da maioria dos surdos, né? Que nascem em famílias de ouvintes e aí não conseguem se comunicar se a família não aprender um meio de comunicação com ele, né? Uma língua que o auxilia ali na comunicação. Então, o que que aconteceu? Durante um bom tempo na vida do Sam, ele foi, de certa forma, assim, resguardado pela família. Se o Cicleide não ligasse para mim, eu pedi para você me lembrar da aula. Pronto, ainda bem que você apareceu, então, na aula, não foi? Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, ele não tinha dificuldade nenhuma de comunicação, visto que eles se comunicavam na língua de sinais americana, e a família, de certa forma, resguardou o Sam até uma certa idade do contato social. Por quê? Provavelmente pelo medo da discriminação social que o seu filho iria sofrer, como, né, os seus pais certamente sofreram. Então, por conta disso, ele então foi, de certa forma, resguardado ali. Então, o Sam, no livro, ele conta que a primeira vez que ele teve contato com uma outra criança foi uma criança que morava no mesmo prédio que ele, morava vizinho a ele. Uma criança que tinha mais ou menos a idade dele. Então, o Sam, ele estava ali com mais ou menos 6 aninhos de idade, né, nessa época. Então, o primeiro contato dele foi com essa criança. E ele narra de uma forma muito interessante que quando ele tentou se comunicar com essa criança, essa era uma menina, e disse que a menina olhava para ele e ele tentava falar, vamos brincar, né? Vamos no parquinho, venha comigo. E a menina disse que não correspondia, não falava nada, e ele começou a achar aquela criança extremamente estranha, né? Falou, gente, eu estou me comunicando com ela, entender, né, o que eu estou falando. Será que ela tem algum problema? Então, olha que interessante a visão do Sam. Para ele, né, não era ele que era o diferente. Para ele, a sociedade como um todo era uma sociedade diferente. Porque ele nasceu surdo, ou seja,
ele não tinha sentimento de perda nenhuma auditiva, uma vez que ele nunca teve essa audição. Então, você não pode sentir falta de algo que você nunca teve, né? E ele nunca teve audição, então ela não fazia nenhuma diferença, visto que ele se comunicava através da língua de sinais com seus pais. Então, ele continuou insistindo na amizade com essa criança por um bom tempo, até que um dia ele disse que falou assim, não, ó, eu vou desistir de tentar me comunicar com ela e eu vou fazer mímica aqui, né? E aí ele foi, então, através da mímica, travando amizade com aquela criança, né? Mostrava as coisas para ela, puxava ela pela mão, e aí eles foram fortalecendo ali laços de amizade. Porém, Sam conta que um certo dia ele estava brincando com essa amiguinha dele e, de repente, a mãe da amiga chegou próximo a ela, bateu com os lábios e disse que essa menina, amiga dele, pegou a boneca dela e saiu acompanhando a mãe. E aí o Sam foi para casa encucado com aquilo, né? Refletindo. O que aconteceu ali, né? Por que será que a mãe bateu com a boca e ela entendeu o que a mãe estava falando, né? O que estava acontecendo ali? Ele não estava entendendo que a gente se comunicava através da oralidade. Aí o Sam conta no seu livro que ele então foi até a mãe dele e perguntou para a mãe dele: mamãe, eu tenho uma amiga, uma amiguinha que ela brinca comigo lá no parquinho, mas ela é muito estranha. Ela não consegue entender nada do que eu falo. Mas hoje ela estava brincando comigo e aí a mãe dela veio, bateu com a boca, assim, e aí ela se levantou e foi com a mãe. Aí caiu a ficha para o Sam. Então, pela primeira vez, né, aos 6 aninhos de idade, a mãe dele explicou que ele era a pessoa diferente dos demais, né? Ou seja, que toda a sociedade se comunicava através da boca, da oralidade, que ali saía um som, e que eles em casa se comunicavam através das mãos, da expressão facial e corporal. Então, essa história do Sam, a gente se desperta para algumas coisas importantes que a gente vai falar aqui. Primeiro, né, que o sujeito que ele nasce surdo, ele não se sente diferente, tá, gente? E ele só vai saber que ele é discriminado quando ele está com uma certa idade, quando ele está maior e que ele percebe que a gente se comunica de uma forma diferenciada. Quando eu trabalhei no IPAESE, não sei se vocês conhecem, é o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe. É uma ONG, é uma escola que atende os sujeitos surdos desde a educação infantil até o fundamental completo, certo? É uma ONG fantástica, pouco divulgada no estado. Aliás, se você pensar em termos de Brasil, a gente tem o INES, que é uma escola que atende exclusivamente a sujeitos surdos, e depois a gente vai ter o IPAESE, aqui em Sergipe. E eu tive, assim, a oportunidade de ser coordenadora dessa escola, né, desse instituto. E eu não entendia muito acerca da surdez, comecei a fazer alguns cursos, né, para poder entender, para poder me comunicar, mas quando eu cheguei eu não sabia praticamente nada. Eu me lembro que uma criança de mais ou menos 8 a 9 anos de idade, eu era coordenadora, então ela chegou para mim e ela começou a bater os lábios assim, freneticamente, tá? Só via a boca dela se mexendo. Aí eu pensei, meu Deus, né? Ela está aqui me contando alguma coisa que aconteceu com ela, como de sala de aula, alguém brigou com ela, não sei, um coleguinha, aconteceu alguma coisa na vida dela. Só que aquela criança, ela não sabia que só o fato dela bater a boca não me transmitia nada, ou seja, ela não sabia que ela era surda ainda. Com 9 a 10 anos de idade, mais ou menos, essa criança não sabia que ela era surda. Ela não entendia o que era o som, né?
E aí que eu fui entrar no mundo da surdez, para eu entender, então, como pensa a cabeça desse sujeito. Então, quando ele, até uma faixa etária dele, ele não se sente nem um pouco incapaz, principalmente se ele tiver uma língua onde ele se comunica, como era o caso desse americano do Sanso fala, porque não lhe falta nada, né? Então, a deficiência auditiva, ela é diferente das outras deficiências, porque a única barreira que há para esse sujeito é a barreira comunicacional. Ele não tem limite de locomoção, né? Ele não tem limite visual, ou seja, a única barreira para o sujeito surdo é a comunicação. Então, daí a importância, né, da gente ver todo esse conteúdo que a gente viu, como, por exemplo, o bilinguismo, para entender a importância de que a escola oferte essa educação realmente bilíngue, para que possa sanar, né, sanar essa grande dificuldade ou barreira que ele tem, que é a comunicação. Então, no caso do Sam, nesse livro, ele faz alguns comentários que eu acho muito interessante, né, para a gente refletir. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles nessa noite. O que seriam, então, essas reflexões? Vamos pensar em algumas quebras de paradigmas que nós temos, tá bom? Isso é muito importante. Veja, o que é primeiro um paradigma, né? O que é um paradigma? Quem me define aí? Hum? Tem alguém ainda aí ligado? Não? É uma mudança. Então, a gente vai falar sobre, então, paradigmas, né? É uma mudança que, na verdade, a gente tem que, deve ocorrer em alguma área, né? Que tem ali um paradigma. Então, veja, o sujeito surdo, quando a gente olha para ele, a tendência natural nossa, às vezes, é de pensar assim, ô, coitado, né? Ele não ouve. Então, sempre ter na nossa mente essa postura de pena, de dó, né? Como se ele fosse inferior a mim, porque eu tenho uma capacidade auditiva e ele não tem essa capacidade auditiva. Se você pensar bem, a sociedade, ele pensa assim, né, a respeito desse sujeito. Tanto que, se você for observar onde o surdo, vamos pensar no surdo aqui sergipano, onde ele está incluso em termos trabalhísticos, a gente vai ver que a maioria do trabalho ofertado ao sujeito surdo aqui em Sergipe, também fiz um artigo sobre isso, é como empacotador em caixa de supermercado. Ou seja, uma função que é delegada a ele, onde ele não precisa se comunicar, não precisa falar com ninguém, enfim, ele fica ali só empacotando, certo? Porque a sociedade como um todo tem uma visão de que esse sujeito, ele não tem a capacidade do ouvinte para nada, né? Para desempenhar uma determinada função, porque ele não se comunica. Então, isso é um paradigma que a gente constrói socialmente falando. Mas nós precisamos quebrar com esses paradigmas, porque eles na verdade, além de estarem errados, né, eles trazem uma visão do sujeito surdo de alguém deficiente, né? Pronto, a Vanessa disse que recentemente ela viu, né, uma situação exatamente como essa. Muito bem. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, Vanessa. Professora, boa noite. Boa noite. Eu vou tentar abrir a câmera aqui, rapidinho. É que eu tô toda bagunçada. Desculpa. Pode ficar à É, vontade, se não ficar só no áudio. pronto. Eu moro perto do Atacadão. E isso foi bem recente, acho que tem uma semana. E tem um rapaz que ele trabalha exatamente como empacotador. E acho que ele passou perto, alguém perguntou a ele o preço de alguma coisa. E ele ficou tão angustiado, né?
que eu percebia que, né, que ele era deficiente. Professora, é deficiente auditivo? Como é que se fala, professora? Pode falar, deficiente auditivo. É isso, né? Você não sabe a perda dele, né? Se é total, se é parcial, pode falar deficiente auditivo. É o termo que está dentro da nossa legislação, então não é errado utilizar. Entendeu, Vanessa? Ah, Não é pronto. errado. Aí eu Pronto. fiquei assim. Aí eu me deu vontade de falar assim, boa noite, né? Aí eu disse, se Sim, eu falar boa noite para ele e ele quiser conversar, eu não souber mais. Aí eu fiquei receosa, foi muito engraçado. Eu disse, ai meu Deus, como é difícil. A professora já tinha dito isso. E eu tentei, e fiquei na situação, eu fiquei angustiada, porque eu percebia que ele queria interagir, que alguém tinha perguntado o preço de algo, ele dizendo que ia, como fosse, estava tentando buscar, e eu sabia algumas palavras, mas se eu começar a dialogar e eu não tiver domínio, eu vou passar vergonha, vai ser frustrante. Aí eu fiquei, me calei, e eu disse, eita, vou falar isso oh, para a professora depois. Desculpa que interromper a aula pena. da Devia ter senhora, dado da pelo senhora. menos boa noite, né? Ele ia estar muito feliz Ah, de, bom, de tá, mas eu ter o fiquei com boa medo, você noite. acredita? Eu fiquei com tanto medo. Eu disse, ai meu Deus, e se ele tentar conversar e eu não souber, vai ser pior, vou até prejudicar o rapaz. Eu fiquei nessa paranoia. Eu, não vou falar, não, vou ficar calada e fiquei observando. Aí eu disse, não, eu vou Sim, compartilhar no momento oportuno. muito bem. Muito bem, Vanessa. Obrigada por compartilhar. Então, é porque a sociedade tem esse paradigma, né, estabelecido de que esse sujeito é um sujeito que não tem capacidade para desenvolver as funções naturais que nós ouvintes desenvolvemos, né? E também devido a um grande problema que nós temos hoje com os surdos sergipanos, de que eles abandonam, tá, a escola. Por que eles abandonam? Porque eles não têm o suporte educacional que eles necessitam, né? Então, eles não têm uma educação bilíngue de qualidade. E aí eles ficam ali como espectadores, na verdade, não entendendo nada do que está sendo explicado em sala de aula, a verdade é essa, até que quando eles chegam em certa idade, que eles já estão, né, donos de si mesmos, digamos assim, que a família já não consegue controlá-los, eles simplesmente evadem da escola. Então, também, né, pela questão do grau, né, que eles têm em termos de educação, eles também não conseguem galgar, digamos assim, profissionalmente. Isso não são todos, tá, gente? Nós temos surdos no estado aqui formados através do Letras Libras, que é uma graduação que tem aqui no São Cristóvão, né? Atuando em várias áreas com isso, vários atuando em várias áreas do estado, mas estou falando sobre a maioria, né? Então, a maioria, infelizmente, abandonam a escola por conta da educação de má qualidade que é ofertada a esse sujeito. E aí cria, né, toda essa problemática. Então, eles não galgam profissionalmente, são colocados só como empacotadores. E nesse artigo que eu fiz sobre isso, eu perguntei a alguns deles, né, uma das perguntas era: qual profissão você gostaria de ter? Nossa, gente, eles foram várias profissões ali, né? Uns queriam ser médicos, outros queriam ser policiais, outros queriam ser juízes. O desejo deles era de galgar, mas eles não viam a possibilidade disso em termos educacionais. Então, por conta disso, a sociedade cria, né, essa barreira, esses paradigmas. Então, como que a gente faz, gente, para a gente quebrar os paradigmas de preconceito social que existe? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é enxergar que ambos os lados, ou seja, tanto surdos quanto ouvintes, ou seja, esses dois grupos sociais, né, eles têm limites. Quer ver? Vamos ver aqui alguns limites que é até interessante da gente se pensar. Veja, quando um sujeito surdo tem um fone realmente ligado, ou é uma TV, não é? Ou é uma TV. Muito bem. Então, veja, se, por exemplo, o surdo, quem é diferente nessa situação que eu vou colocar para você? Um surdo, ele não consegue conversar no escuro, tá? Então, digamos que você vai dizer, ele é diferente de mim, porque ele não consegue
conversar no escuro. Mas deixa eu perguntar para você: você consegue conversar embaixo d'água? Não, não é? Então depende, sabe? Quando a gente pensa em quebra de paradigma, pensar que nós temos diferenças distintas. É isso que acontece com o ser humano, seja em que área for. Então, se para o surdo é impossível conversar no escuro, porque ele precisa visualizar a mão, né? E a expressão facial. Nós, ouvintes, né? Quando um surdo ele faz mergulho e ele vai com o seu instrutor mergulhando, ele conversa naturalmente, gente, embaixo da água, seja no mar, na piscina, no rio, onde for, porque ele usa as mãos. Mas nós não podemos conversar embaixo da água porque a gente vai afogar, né? Vai engolir água. E aí eu perguntaria assim: quem é a pessoa eficiente em termos de comunicação embaixo d'água? Os surdos. Aí nós seríamos os diferentes nessa situação. Estão me entendendo? Então, nós seríamos, né, os deficientes nessa situação. Uma outra situação também que a gente pode refletir sobre isso. Por exemplo, digamos que a gente esteja em um local muito barulhento, numa festa de aniversário. Geralmente as pessoas têm uma má educação, né? Uma má postura auditiva e sempre colocam um som extremamente alto, né? Nessas festas. Então, às vezes, quando a gente vai numa festa, a gente está sentado na mesma mesa com alguns amigos e a gente tem que chegar assim, né? No ouvido do amigo para ele poder ouvir o que a gente está falando, de tão alto que é o som. Isso eu chamo de deseducação auditiva. É uma falha muito grande da nossa sociedade. Só quer ouvir tudo muito alto. E se vocês estudaram bem sobre os graus e perdas da audição, uma das coisas que causa perda auditiva é você colocar som muito alto no seu ouvido, né? Danifica ali o tímpano e outras áreas do ouvido. Então, o que acontece? Nessas festas muito barulhentas, para nós, é muito limitante você conversar com alguém, porque você tem que praticamente gritar, né, no ouvido do outro. Já para o sujeito surdo, eles estão conversando ali numa boa, sem dificuldade nenhuma, né? Então, nessa situação, por exemplo, nós seríamos os deficientes e eles seriam os eficientes, certo? Tem um autor que eu gosto muito, que ele trabalha com essas duas palavras, deficiente e eficiente. Porque hoje em dia, o que tem se discutido são as terminologias. E dentre essas terminologias, tem se criticado muito essa palavra deficiente. Por quê, gente? Se você for olhar a conotação linguística dessa palavra no dicionário, é muito horrível, tá? Então, o deficiente é aquele que falta, aquele que é incapaz. Então, assim, a definição da palavra deficiente no dicionário Aurélio nosso é muito horrível a definição, certo? Ou seja, a semântica dessa palavra é muito ruim. Então, eles têm pensado hoje em dia, realmente são comparações interessantes, Manuel. Então, veja, o que a gente está pensando hoje em dia é mudar esse termo, né? Em vez de utilizar a palavra deficiente, usar o termo diferente. Porque quando a gente quebra esses paradigmas, como nós vimos aqui dois já, né? A gente vai pensar isso. Veja, ele não é deficiente, ele é diferente. Como eu, em algumas situações, sou diferente, né? Então, se a gente pensar sobre diferenças, eu acho muito mais leve do que essa palavra deficiente, que tem a conotação de déficit, aquele que falta, aquele que não tem, né? Uma outra situação também interessante, por exemplo, você consegue comer e falar ao mesmo tempo? Olha, gente, tem alguns até que tentam, mas aí sai voando comida, né, para todo lado. É algo deseducado, né, gente? A educação nos ensina que a gente deve comer de boca fechada, né?
para a comida não sair respingando para tudo que é lado. Então, geralmente, quando você está se alimentando, você mantém a sua boca fechada, né? Acabou de engolir, aí você fala o que você quer falar. Mas o sujeito surdo, ele pode estar com a boca cheia de alimento, mastigando ali o alimento e se comunicando com as mãos sem problema nenhum. Ou seja, ele é extremamente eficiente nessa área e nós não somos, né? Outra coisa interessante também. Aqui algumas comparações simples para vocês verem sobre essa questão de diferente e deficiente, né? Para a gente refletir sobre isso, quebrando aí esse paradigma da deficiência em si. Uma outra coisa, por exemplo, para nós, por exemplo, fazer um jantar à luz de vela é algo muito chique, é muito romântico, né? Então, quando a gente quer, assim, no Dia dos Namorados, fazer um jantar bem aconchegante, a gente bota velas, né? O ambiente fica naquela penumbra. Por exemplo, já o sujeito surdo, se você namorar ou uma menina surda ou um rapaz surdo, não faça um jantar desse, porque vai ser uma gafe, né? Porque na cultura dos surdos, isso não é algo legal, porque eles não conseguem visualizar a mão, né? Perfeitamente por conta da penumbra. Mas para a gente é uma coisa linda, né? Se comunica, fazer esse tipo de coisa, porque a gente se comunica sem dificuldade nenhuma. Então, o que a gente vai percebendo diante dessas constatações, né? De diferenças, tá? De diferenças e não de deficiência. Não olhar por esse termo de deficiência, mas de diferença. Então, veja, tem um autor que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, se considerarmos que os surdos, eles não são ouvintes com defeito, tá? Então, a gente tem que quebrar esse paradigma de que o surdo é uma pessoa ouvinte como eu, mas com defeito. Então, quebra isso, né? Mas pessoas diferentes, tá? Estaremos aptos a entender que a diferença física entre pessoas surdas e pessoas ouvintes gera uma visão não limitada. Então, a gente tem que quebrar com essa visão limitada que a gente tem do sujeito surdo, quebrar com a visão também que a gente tem também determinista, ou seja, ele não pode, ele é incapaz, né? Enfim. E também, né, uma visão de mundo diferente, ou seja, na realidade, gente, nós temos um jeito ouvinte de ser, né? Então, nós ouvintes, nós temos um jeito ouvinte de ser. E os surdos têm um jeito surdo de ser. E quando a gente pensa dessas duas formas assim, vem à mente da gente uma coisa. Na realidade, tanto nós ouvintes como os sujeitos surdos, eles são portadores de culturas diferentes. Por quê? Porque nós trabalhamos com línguas diferentes. E a língua é o veículo pelo qual a cultura escorre, né? Língua não é cultura, mas ele é um elemento que faz com que a cultura ela seja repassada. Por exemplo, quando nós estamos na infância, em casa, né? A mãe diz assim para a gente: quando você receber um presente, mesmo que você não goste, né? Você não faça cara feia, você faça, ai, que lindo, amei esse presente, né? Então a gente aprende alguns contratos sociais para não deixar o outro triste, né? Isso é cultura, a gente aprende, porque se eu disser que, gente, que presente é esse feio, não quero não, isso é extremamente agressivo, né? Então, isso são tratos sociais que a gente aprende na nossa infância. Quando a gente é criança, também a gente aprende, né? Por exemplo, eu como menina, né? Minha mãe dizia assim, sente com as perninhas fechadas, né? Então, tem toda uma cultura estabelecida através dos costumes, né? Da ética, da moral. E isso tudo, gente, é repassado através da língua. Aí, o que acontece com o sujeito surdo? Eles não têm a comunicação social, às vezes chegam a
16, 17 anos sem uma língua de comunicação oficial, né? Porque não aprenderam na escola. Às vezes não tem, né, outros sujeitos surdos como referência. E aí eles vão criando dentro das comunidades deles a própria cultura. Então, se você der um presente, por exemplo, para um sujeito surdo, e ele francamente dizer para você, não gostei, não se ofenda, tá? Porque ele não foi criado dentro da nossa cultura, né? Aprendendo conceitos que nós aprendemos na infância, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele tem um jeito diferente de ser, porque ele tem uma cultura diferente. Então, assim, nós temos alguns artigos que já navegam nessa área da cultura e identidade surda. O meu mestrado foi justamente nessa área. Eu pesquisei a cultura e a identidade surda dos surdos sergipanos. Foi algo inovador na época, há poucos anos atrás, né? Mas porque ninguém nunca tinha falado sobre isso. Poucos autores já escreveram sobre cultura, mas o que esses autores, esses pesquisadores têm identificado é que, por conta desses sujeitos serem uma minoria linguística, eles, né, em comunidade surda, desenvolvem formas, né, de viver e conviver, às vezes diferentes de nós. E por isso há sempre um estranhamento, né, quando há aí o cruzamento entre a cultura ouvinte e a cultura surda. Ok? Então a gente fecha, né, a nosso módulo com uma frase de um grande pesquisador linguista chamado Sclia. Então, Sclia, ele explica da seguinte forma. Ele explica que falar de cultura surda como um grupo de pessoas localizados num tempo, né, e num espaço é muito fácil, tá? Mas refletir, né, sobre o fato de que nessa comunidade surgem processos culturais específicos, né? Uma visão que é rejeitada por muitas pessoas. Então, muitas pessoas não entendem, digamos assim, entre aspas, o estilo do surdo ser, porque não entende que esse sujeito ele partilha de uma cultura, né, diferenciada da nossa, porque certamente, né, dentro da comunidade onde eles vivem, convivem, eles aprendem coisas diferentes de nós. E um surdo americano, ele disse uma frase também que eu gosto muito de utilizar. Ele diz assim: olha que interessante, gente. A surdez é um país sem um lugar próprio, é uma cidadania sem uma origem geográfica. Vamos traduzir aqui. Vou ler mais uma vez para vocês, que eu acho muito interessante. A surdez é um país sem um lugar próprio, é uma cidadania sem origem geográfica. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Ele estava querendo dizer que, às vezes, o sujeito surdo, embora, por exemplo, o sujeito tenha nascido aqui no Brasil, ele é um brasileiro, às vezes ele não sente parte da cultura brasileira, né? Por vários fatores, inclusive porque eles se comunicam de uma forma diferenciada da nossa, não é? A forma que ele abstrai o mundo é através da visão, é diferenciada também da nossa. Então, eu conheço um surdo chamado Geraldo, muito assim, dinâmico, é um professor que a gente tem, ele estudou na UFES, Geraldo, fez graduação na UFES, e ele, contando sobre a sua vida, né, assim como esse Sanso fala que eu contei para vocês, ele disse uma vez assim: eu me sinto um estrangeiro na minha própria casa. Aquilo me deu uma aflição, sabe? Porque os pais não se comunicavam em Libras com ele. E ele disse que ele se sentia um estrangeiro. Então, muitas vezes, quando, por exemplo, um outro aluno disse para mim: olha, professora, eu chego em casa, meus pais estão assistindo TV. Né? Ele vem da escola, janta, né? E senta na sala de aula para ter ali uma
comunhão ali com seus familiares. E aí, o que acontece? Ele disse que aí ele via as coisas passando na TV, e aí ele apontava, perguntava, né, tipo, o que é isso que está acontecendo aí? Aí disse que a mãe e os pais, e o pai dele diziam assim, depois eu explico, depois eu explico. Ou seja, eles não sabiam se comunicar com o menino, então fazia com gestos assim, tipo, depois, depois. O que aconteceu com esse jovem, né? Ele terminou o quê? Ele abandonou a família, porque ele não tinha comunicação nenhuma com a família, foi para a rua, aí fez amizades inadequadas, foi para o mundo das drogas e terminou abandonando a escola. Ele era um dos meus alunos do IPAES, né? A gente foi atrás, a gente tentou resgatar, mas não conseguimos. Ou seja, tudo porque, gente, não havia comunicação familiar, que é a base, né, do sujeito. Tudo que a gente aprende em família. A primeira convivência nossa é familiar e depois a gente parte para a social, e dentre elas a escola, né? Então, daí a importância também da família na vida desse sujeito, né? Para estar quebrando aí esses paradigmas, ok? Queria saber se vocês têm alguma pergunta a fazer, algum comentário, alguma pergunta sobre a atividade. Ela vai se encerrar no domingo à noite, né? Alguma dúvida? Muito bem. Alguns aqui estão Oi, dizendo sem não. dúvidas, estou agradecendo. Eu só gostaria de dizer uma Professora, coisa. Oi, pois não. boa noite. Boa noite. É Vanessa, professora Vanessa falando. Eu fiz o vídeo, e tentei carregar. Eu tentei acessar também, eu entrei agora há pouco, porque meu notebook deu uma travada, eu não consegui. E aí eu cheguei em casa agora há pouco e acabei colocando para carregar, que também estava descarregado. E aí eu tentei, enviar o vídeo e eu não consegui, né? Quando eu tentei abrir, eu não consegui. Caso eu não consiga esse final de semana, eu não tenho como pedir ajuda aos universitários de TI. Teria como eu enviar de uma outra forma? Veja, você já enviou, não foi? Não, eu tentei enviar, mas é Sim. como se ele não tivesse carregado ou o arquivo, sei lá, ficou diferente. Eu tentei abrir depois no computador e eu não consegui. Eu gravei pelo celular e aí mandei pelo WhatsApp. E aí tentei salvar no WhatsApp, no computador, só que aí ele não abre. Tá. Ainda bem que eu consegui ver isso, que eu já estava carregando, né? E É, conseguiu carregar lá o arquivo, mas eu não sei se a senhora vai conseguir abrir, entendeu? Então, faz assim, você pode mandar pelo meu WhatsApp. Certo. Agora, gente, é um caso raro, tá? Porque se todos mandarem pelo WhatsApp, vai ser muito complicado para mim, tá? Não, é É, porque assim, eu trabalho com o pessoal de informática, mas isso só na segunda-feira. E como se encerra no domingo, eu não vou ter contato com eles, Bom, sabe? aí você Pra vai poder- fazer um favorzinho para mim. Você vai mandar Certo. um e-mail para mim naquele daisymara@academico.ufs.br. Veja que meu nome é meio estranho, viu? É Daisy, tá? Então é Daisymara, tudo grudadinho, Daisymara, arroba acadêmico.ufs.br, e você pode ou enviar por e-mail, tá? Pode Sim, ser por e-mail. E se você não conseguir pelo meu e-mail, aí você manda mensagem. Professora, não consegui nem por e-mail, porque aí eu vou te dar o meu número particular, tá bom? ok. Porque é uma exceção, Ok, ok, para ver se você obrigada, consegue pelo professora. WhatsApp, tá bom? Gente, Obrigada. eu quero dizer para vocês que foi um prazer conhecer, né, cada um de vocês, uma oportunidade única. Agradecer a Mônica, né, que me convidou para estar ministrando esse módulo. Eu espero sinceramente que de alguma forma tenha feito diferença, na vida acadêmica de vocês, certo? Eu não sei se vocês já observaram, mas eu sou muito precisa nas minhas coisas, então eu mandei um feedback para todas as pessoas que enviaram a tarefa
e que, assim, ficou faltando alguma coisa, já para vocês entenderem, tá? Terem esse feedback. Então, se vocês não receberam nenhum feedback e sua notinha foi lá 100, né? Ah, porque não teve problema nenhum, então eu não achei que seria necessário isso, ok? Da mesma forma, eu farei com os vídeos. Se houver qualquer entrave ou dificuldade, ou né, o aluno não conseguiu, eu vou fazer uma justificativa de nota ali. Então, só lembrando para vocês, foram 4 notinhas, tá bom? 2 delas, valendo 10 cada uma, foram aqueles fóruns que eu fiz. Vocês participaram muito bem, ótimo. A outra tarefa foi a transcrição e a outra tarefa vai ser agora o vídeo, tá bom? Eu somo essas 4, divido por 4, porque no SIGA só é permitido colocar uma avaliação. Tá bom, gente? Aí, qualquer dúvida, qualquer pendência, entre em contato com os tutores, que eles estão aí sempre prontos e eles repassam para a gente as necessidades de vocês. Tranquilo? Tchau, boa noite. Bom curso para vocês nas outras disciplinas, sucesso, viu? Foi um prazer muito grande. Tchau, tchau. Tchau, Deus te abençoe. Foi muito boa a sua aula. Amém, amém. Aprendemos muito com você. Que bom, fico feliz. Ó, estou Foi feliz ótimo. aqui, ó. Foi ótimo. Tchau, tchau, Carlos. Tchau, Adriane. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, meu amor. Tchau, tá tudo bem. Tchau, tchau.